Fala galera, beleza? Tranquilidade? Estamos nós aqui para mais uma aula, para mais uma semana de aulas. E o nosso tema hoje em sociologia é mito e sociedade. Algumas ponderações aqui, algumas considerações antes da gente iniciar nossa aula. Essa aula de mito e sociedade, presente na apostila 3, é uma aula que vai trazer uma discussão bastante complexa a respeito desse tema tão rico que é o tema do mito e da mitologia, Então, eu decidi por uma proposta de aula hoje um pouco distinta daquela que a gente tem no dia a dia em comum, assim, dentro da ordem, Então, por conta dessa complexidade, eu vou abordar alguns aspectos da apostila, e vou me valer também, de um vídeo do YouTube em que a questão do mito, dialoga com a psicoanálise e com a psicologia. É utilizado dentro da psicanálise e da psicologia, tá certo? Então acho que o apresentador ele tem mais munições para falar a respeito disso. É um assunto que é amplamente utilizado na psicologia e na psicanálise, e acho que é mais interessante do que eu, que tenho um conhecimento bastante superficial na temática, ok? Então, recomendo para aqueles que gostam do tema que leiam toda a apostila. Quem tiver alguma dúvida, mande para mim depois, ou se aqueles que não são muito afeitos ao tema, que tentem localizar aquilo que eu estou abordando aqui dentro do texto, tá ligado? Tá tudo bem? Então, vamos nós lá. O que vem a ser mito, Mito é uma narrativa sacra que envolve seres sobrenaturais, seres fantásticos, E certas sociedades, principalmente as tradicionais, as antigas, incorporam essa narrativa sacra dentro da sua consciência coletiva, igual a mitologia grega, a mitologia nórdica, a mitologia ameríndia, Então, ela funciona como um parâmetro não só religioso, mas um parâmetro que vai dar freios morais para a sociedade, vai representar valores para a sociedade, vai representar o dia a dia da sociedade. Então, quando a gente se debruça sobre certas mitologias, elas podem representar tudo isso, valores, parâmetros, freios morais, ok? Então, a mitologia vai trazer as ações de seres fantásticos, Seres fantásticos que atuam num tempo imemorial, mas que podem também atuar no dia a dia dessas sociedades. Quando a gente se debruça sobre mitologia grega e nórdica, a gente percebe que as pessoas acreditam, ou acreditavam que os deuses atuavam, pregavam peças, conspiravam para as coisas acontecerem, certo? Então, o tema da mitologia é um tema muito rico, Então, é um tema que a mitologia, ela pode explicar por que as coisas acontecem, Quando eu uso o termo cosmogonia, Então, a criação do universo. Então, a criação do universo, das coisas, dos fenômenos, podem ser explicados por uma via, mitológica, por uma perspectiva da mitologia, tá certo? Então, em geral, a função do mito é funcionar como um modelo para as atividades humanas, Funciona porque, repito, está no inconsciente coletivo, certo? Então, Mircea Eliade foi um dos grandes estudiosos do mito, Então, para ele, a principal função do mito é revelar os modelos exemplares de todos os ritos e atividades humanas significativas, tanto a alimentação, quanto o casamento, quanto o trabalho, a educação, a arte ou a sabedoria. Essa concepção não é destituída de importância para a compreensão do homem das sociedades arcaicas e tradicionais, tá? Então, o mito ele vai estar, atuando em toda a sociedade.
ele vai funcionar, né, como uma orientação de vida para as sociedades que o têm como referência. Então, o que nós vemos aí, né, dentro da história da humanidade, cada sociedade desenvolveu a sua mitologia, né, e as mitologias influenciando os indivíduos de formas distintas. E como no caso dos gregos, né, há um debate intenso com as mitologias, a ponto até, né, deles entenderem a superação da mitologia e a criação da ciência, né? Aquela coisa que nós veremos no próximo slide a respeito da narrativa sacra e do logos que representa a ciência. A mitologia, né, ao contrário das religiões que nós temos hoje em dia, né, ela esteve muito presente de forma oral, né? Então, dentro de uma cultura oral, então não existia, assim como na Bíblia, no Torá, no Alcorão, o registro da história, a história dos mitos, os valores, as histórias, né, circulavam dentro de uma base oral, né? Muito porque existia muito mais interação social comunitária antigamente, né? Então, o mito, falar sobre o mito representava também a necessidade de relações sociais, né? O mito organizava o social, organizava o saber, né? Então, era uma coisa todo muito peculiar à época, né, de antigamente. E sendo assim, né, alguns mitos ou algumas mitologias representavam religiões, né? Então, isso na Grécia, isso aqui na Ameríndia, isso nos povos escandinavos, nos povos romanos, né? São religiões, né? São valores, tais quais os religiosos, que orientavam a vida das pessoas, que faziam toda uma interação entre o material e o imaterial, né? Sendo assim, né, o mito foi usado, né, na produção de conhecimento, na explicação das coisas. E quando a gente fala de explicação das coisas, né, nós estamos falando usando um termo que a filosofia usa, que é a epistemologia, né, a teoria do conhecimento. Então, o mito ele foi utilizado para desenvolver o conhecimento, né, a ponto de, em algum momento, ele ser, né, para alguns superado, certo? Em prol do quê? Em prol do logos, do conhecimento ou da razão. Então a apostila está trabalhando com a gente, né, de autores que vão de Frazer a Lévi-Strauss, cada um tendo uma visão peculiar da mitologia, né? Com Frazer, a comparação entre os mitos, né? Até Lévi-Strauss, que vai ser o cara que vai dizer que cada povo, cada mitologia representa um sentido diferente e de que nós não temos que avaliar qual é melhor, qual é mais profunda, qual é mais desenvolvida, certo? Porque cada uma vai representar uma totalidade para as pessoas, né? Para as pessoas que têm as mitologias como uma referência, ok? Então, nós vamos trabalhar aqui, enfatizar duas coisas. Primeiro, eu vou usar o uso do nazifascismo, né, do mito pelo nazifascismo. Depois, eu recomendo que vocês vejam o vídeo Eros e Psique, o mito fundador da psicanálise, por Christian Dunker, que vai abordar, obviamente, Freud, que é o pai da psicanálise. Então, eu vou puxar aqui, né, o gravador, né, a área de gravação, e vamos lá. Então, na página 164, vamos enfatizar aqui a questão de como o mito foi usado pelos nazifascistas. Então, diz a apostila, né? Para que o mito da identidade ariana entre os nazistas se fortaleça, é necessário que esta seja uma raça,
desvinculado do idioma, da identidade do idioma. Então, alemães, né, e italianos vão buscar a questão da raça, né, buscar a história anterior. Muito da história, por exemplo, dos nazistas envolvidos na mitologia nórdica germânica, né? Então, no texto do italiano Andrea Giardina, intitulado O Mito Fascista da Romanidade, busca-se demonstrar como o primeiro-ministro Benito Mussolini usou o mito de Roma para fortalecer o movimento político italiano conhecido como fascismo. Então vejamos o que ele coloca. O uso fascista da romanidade foi extremamente difundido e utilizou pela primeira vez na história do mito de Roma meios de comunicação de massa em dimensão planetária. Suscitou entusiasmo, emoção e interesse não somente na opinião pública italiana, mas também no exterior. Permeou a maior catástrofe do século XX. Por todos esses motivos, a imagem fascista da romanidade tornou-se tout court a imagem de Roma, né? Então, mitologia não precisa ser só a questão, né, dos seres fantásticos, mas pode ser transformar uma ideia ou um passado, né, que aconteceu ou perto do que aconteceu como uma referência valorativa de civilização e de padrão de vida. Então isso foi feito pelo fascismo, né? Então, como coloca aqui, retomando a leitura, a apropriação da história do Império Romano por parte de Mussolini tornou-se cada vez maior. Além dos gestos e imagens resgatadas no cotidiano, Mussolini exortava os italianos a sentirem-se ligados a Roma, ao afirmar em discurso em 21 de abril de 22 que a celebração do nascimento de Roma significava celebrar o nosso tipo de civilização, significava exaltar a nossa história e a nossa raça, significa apoiar-se firmemente no passado para se projetar no futuro. Roma e Itália são dois termos inseparáveis. A Roma que honramos não é certamente a Roma dos monumentos e das ruínas, a Roma das ruínas gloriosas entre as quais nenhum homem civil circula sem sentir um frêmito de veneração trepidante. A Roma que honramos, mas que principalmente a Roma que desejamos e preparamos é uma outra. Não se trata de pedras insígnes, mas de almas vivas. Não é contemplação nostálgica do passado, mas preparação do futuro. Roma é o nosso ponto de partida e de referência, é o nosso símbolo, ou se quisermos, o nosso mito. Sonhamos a Itália romana, ou seja, sábia e forte, disciplinada e imperial. Muito do que foi o espírito imortal de Roma renasce no fascismo. O lictor é romano, a nossa organização de combate é romana, o nosso orgulho e a nossa coragem são romanos. Civis Romanus sum. Né? Então veja, né, como coloca a apostila. O mito não é só aquela coisa do passado, né, que está ali, remete só ao passado, né, são histórias interessantes, imbuídas de valores, imbuídas de coisas ocultas, né, de significados, mas o mito, nós podemos construir mitos atualmente, né? Construção de mitos para atender a certas finalidades, ok? Alô, retomando, galera, perdão aqui por conta do telefone tocou, e aí quem era? Nossa coordenadora, né, me dando um recado aqui, ok? Então, concluo nossa aula, recomendo, né, a leitura do texto aqui da apostila, né? Não precisa ser uma leitura, né, detida, né, minuciosa como em outras aulas, mas atenção a esses pontos que a gente está falando, né?
principalmente relacionados à questão do Freud aqui, né? Da psicanálise, né? Como o mito, né? Como na imagem aqui, o Prometeu levando fogo, como, né? Como o mito do fogo foi usado, né? Para mostrar, né? O desenvolvimento da humanidade. É isso, beleza? Então vocês vão assistir a esse vídeo aqui, ó. Eros e Psique, o mito fundador da psicanálise por Christian Dunker. Tranquilo? Agradeço a vocês, né? Desculpa pelo esse finalzinho aí que tocou uma musiquinha por conta da ligação da Silvia. Valeu, e como vocês sabem eu não edito nada, porque se a gente for editar, nós vamos ficar trabalhando até de madrugada. Vai tudo, né? Como diria o Faustão, quem sabe faz ao vivo. Um abração a vocês, até mais.